Olá, eu sou a Renê Amaral. Aqui a gente fala sobre tomada de decisão para que a gente possa ter uma vida mais leve através das finanças. Finanças para viver leve tem esse tom, um tom de leveza, mas de clareza e de método para que tu consiga ter uma vida mais tranquila e para que tu consiga realizar os teus sonhos de uma maneira suave. Hoje a gente tem o Matheus Palermo, que é um especialista, um cara que acredita que consciência financeira está muito além de necessariamente dinheiro guardado, patrimônio, e sim aquelas decisões que tu toma que te levam para o futuro. Matheus, por favor, primeiro é um prazer te ter aqui, é uma honra, obrigada por ter aceitado esse convite. Se tu puder, te apresenta para a galera, fala um pouquinho mais de ti. Meu nome é Matheus Palermo, eu sou atuário de formação, casado com a Jéssica, pai do bem, filho da Sayonara e do Luiz Henrique, e comecei aí o meu interesse por finanças, por dinheiro, por investimento, muito antes do que eu mesmo imaginava, quando de fato comecei a estudar aí a fundo. Percebi que começou lá atrás, em sites, em comentários, e isso me trouxe até depois, futuramente, o mercado financeiro, a posição de assessor de investimento, com a corretora de seguros, porque eu decidi sair da área técnica das ciências atuariais e ir para a área comercial, e também comecei a me posicionar nas redes sociais para levar conteúdo, levar conhecimento, levar um entendimento diferente sobre o que é dinheiro, sobre como a gente pode, né, não deve, acho que a palavra a gente tem que evitar os deves, mas como a gente pode se posicionar e como a gente pode entender dinheiro, finanças e a vida como um todo e dentro dos nossos objetivos. E se tu pudesse te descrever, assim, de toda essa trajetória, tá, passando lá pela tua formação, que é altamente técnica, né, claro, ela entrega uma super base para tudo isso que tu falou, mas ela é altamente técnica e hoje tu tá talvez num lugar que ele usa toda essa técnica como, instrumento, mas, toca muito mais talvez na mentalidade, né, no posicionamento, na consciência das pessoas. Se tu pudesse descrever, assim, toda essa trajetória, o Matheus com uma frase, como é que seria? O teu comentário é bem pertinente, porque eu venho de uma área técnica, mas o meu foco é na pessoa. E a técnica, né, as exatas, é um instrumento para chegar nas humanas. Isso sempre deveria acontecer. Então, eu sou marido, eu sou filho e eu sou pai, porque isso me coloca numa posição que vai definir as minhas preocupações, o lugar onde eu quero chegar, e o foco no cálculo, porque de forma analítica eu preciso chegar naquele resultado. Então, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um filho que faz conta. Com essa visão, assim. Eu sou essa pessoa e eu preciso ser analítico para entregar o que essa pessoa quer, sempre com foco no objetivo. E tu sabe que, uma das coisas que a gente conversou ao longo de todo esse tempo, é que, de alguma forma, a gente traz, né, o imediatismo, hoje em dia ainda mais, cada vez mais isso. E esse imediatismo também vai um pouco contrário desse passo a passo que tu falaste, né, então, como é que eu uso o racional para me planejar, beleza, só que dentro disso tem um tempo, né, eu construo o caminho mentalmente, mas eu vou demorar 1 ano, 2 anos, né, eu vou demorar um tempo para chegar nesse lugar, né. Por exemplo, nesse teu exemplo agora, como é que eu me organizo para estar mais perto dos meus pais, para encarar a etapa da velhice ou até ser suporte. Vixe, tomara que isso aconteça daqui 40 anos, né. Mas bom, se eu não me preparar hoje, a única certeza que eu tenho é que daqui 40 anos eu não vou estar pronta, eu não vou ter o que precisa, né. E como é que a gente eu não sei se tu também enxerga no teu dia a dia, mas eu, enxergo bastante que esse imediatismo acaba sendo um grande problema dentro dessa etapa, eh, principalmente de organização, de primeiro passo. Aliás, a gente conversou sobre isso no nosso podcast anterior também com o Thales, e ele trouxe
talvez a responsabilidade do ego nessa jogada. Então, talvez seja as 2 coisas, assim, um pouco do ego que dificulta a gente a sair do lugar, a pedir ajuda, inclusive, para poder, se organizar. E segundo, esse imediatismo de: "Cara, não vai acontecer nada comigo", ou, "Se acontecer, amanhã eu penso, o ano que vem eu penso". Tu vê isso também no teu dia a dia? A gente vive uma sociedade que eu acho que é a melhor que a gente conseguiu entregar, mas é uma sociedade que vive a ansiedade e a pressa. Muito da ansiedade por causa das escolhas e das disponibilidades, e muito da pressa, porque tudo nos foi entregue na forma do miojo, em 3 minutos. Uhum. Eu sou de 89, tô com 36 anos. Eu cresci numa época onde o horário de ver filme era segunda de noite, era domingo no final do dia, são esses horários, ponto. E o filme é aquele, assiste aquele ou não vai ter outro. E tu te acostumava tudo na tua volta, tu não tinha muitas opções. Isso te tirava um pouco de ansiedade, tirava um pouco dessa necessidade que tu sempre tenha muitas opções muito boas, Uhum. muitas opções O que te tempo interessam, todo, o que tu o tempo quer, o que inteiro. for. Não, não, e ainda tu tem que querer muito, tem que ser muito incrível, porque tem tanta oferta que um filme mais ou menos não te serve. Por isso que tu fica zapeando, porque fica rolando lá o streaming, procurando um filme, porque ele tem que te ganhar em 3 segundos, na primeira frase da sinopse. Ele tem que ganhar, senão vai procurar o próximo. A gente era da época que a gente assistia, não gosto desse filme, mas vou assistir com intervalo no meio do caminho, com corte, com dublagem ruim, com numa TV de 14 polegadas, e tudo bem, porque era o que tinha e todo mundo estava bem feliz com isso. Então a gente vem de uma vida onde a gente demanda opções e boas opções. Opções que são irrecusáveis. E a gente acaba fazendo com que todo o resto da nossa vida seja pautado por essas premissas. Que é horrível tu pensar que o teu trabalho tem que ser o melhor do mundo, tem que te entregar um resultado super rápido, e ele tem que ser de fato, não existe opção melhor. Poxa, tu tá fazendo da tua vida, das tuas decisões financeiras, a escolha de um filme do streaming. Onde se não tem esse, eu vou pro próximo, se não tem esse, eu vou pro próximo, se não tem esse, eu vou pro próximo. Até achar aquele que, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Dificilmente vai ser. Quantas vezes a gente vê um filme chegando no final e não foi tão bom? Uhum. Começou bem, depois desandou. A vida vai nos reservar coisas desse tipo. Então, quando a gente vai falar de investimento, quando a gente vai falar de vida financeira, as pessoas querem um resultado muito aquém do que seria o aceitável e num espaço de tempo muito curto. Uhum. Isso tudo vai prejudicando para tudo, para todas as tomadas de decisões que vão acontecer lá na frente. Sim, aquele famoso FOMO, né, Fear of, Missing Out, se eu não Missing me engano, out. né. A gente vai levando meio que para tudo, até para as relações, né, tipo: "Ah, não, esse aqui não, próximo, próximo". Hã, e eu consigo ver muito claramente essa tua relação, assim, sabe, gostei muito da tua analogia, porque tu sabe que agora, isso não faz muito, acho que foi semana passada, se eu não me engano, ou na outra, eu estava trabalhando com uma mentoranda e nós chegamos à conclusão, depois de organizar o custo de vida dela, que ela demoraria 12 meses para chegar na reserva de emergência calculada, já olhando para a realidade dela, quanto ela precisaria ter e tal, e chegaria em 12 meses para ter a reserva de emergência, e a partir daí ela conseguiria entrar nos investimentos. E ela ficou muito frustrada. Assim, nitidamente eu consegui enxergar, assim, na fisionomia dela que ela estava frustrada. E aí eu verbalizei, né. Eu digo assim: "Tá, me conta, tu tá frustrada? O que que tá" assim, eu esperava chegar antes, porque eu queria já sempre falando assim: "Olha só, eu não sei exatamente qual o percentual da população, mas provavelmente tem um percentual muito grande da população que não tem reserva de emergência, certo? A gente tá dizendo que depois de 1 ano, provavelmente tu chegue numa tranquilidade que se tu tiver uma boa disciplina, tu vai carregar o resto da vida". Me parece um preço bom, né, para se pagar. A gente viver, mas claro, o que que eu tô olhando de alguma forma? Para aquilo que eu abro mão. Pô, eu vou abrir mão
de uma porrada de coisa por 1 ano para só a partir daí eu ter o benefício de ter uma tranquilidade da reserva de emergência. E aí, às vezes, e talvez seja também uma grande proposta do tanto daqui do nosso canal, mas também né, da nossa rede e tal, do Finanças para Viver Leve, talvez seja a grande proposta tu trazer essa leveza que tu mesmo falou, de olhar, tipo, cara, tem um monte de coisa positiva, é sobre aquilo que tu consegue, não é sobre aquilo que tu abre mão, né. E eu acho que se a gente, de repente, conseguisse desconectar um pouquinho desse FOMO, né, tipo, cara, desenha o que tu quer, né, qual é a tua realidade, onde tu quer chegar e de repente para de olhar um pouco para onde o outro chegou e tal. Até porque a gente sabe que na prática a grama do vizinho não é tão verde assim, né. E tem também uma questão, importante com isso, que daí a gente volta naquele imediatismo, né. A tua vida, não é guardar dinheiro. Tua vida Uhum, não é guardar dinheiro, então qual é a diferença de levar 12 meses ou levar 6 meses para tu montar tua reserva de emergência? Ok, tu vai ficar 12 meses de forma gradual, reduzindo o teu risco uhum, de algum problema aí que venha surgir. Mas a tua vida não é aqui. Se a tua vida for guardar o dinheiro, vai ser bem mais decepcionante do que os 12 meses sim. para tu guardar essa reserva. Ah, o que que é o que que te deixou chateada? Foi que: "Ah não, só vou levar 12 meses para começar a ver outros produtos, e eu estou muito interessada com o mercado financeiro, com investimento, eu realmente quero algo diferente", nada te impede de pegar ali uma fração minúscula do que tu quer, do que tu pretende, e te dar esse presente. Vai estudar, vai consumir conteúdo, vai aprender, começa a investir pequeno, de forma apartada. "Ó, eu ia guardar X, então vou guardar X mais 10%, que esses 10% é o que eu vou investir no meu desenvolvimento pessoal, inclusive fazendo investimentos para eu conhecer outros produtos, outros mercados". Daí ok, daí eu acho válido e eu corroboro, vamos dizer assim, com a Uhum. tua frustração. Só que tem que entender também, eu não sei se é o caso da mentorada, mas se a pessoa chega com 150 quilos, ela vai precisar passar pelo 140, pelo 130, pelo 120, pelo 110, pelo 100, pelo 80, pelo 90, até caber naquela calça que ela quer usar. Faz parte do processo, tu não vai correr uma maratona sem correr uma meia. Tu não vai correr 21 quilômetros sem ter corrido 10 antes. Faz parte do processo. Ah, mas o que acontecesse mais rápido? Por quê? Talvez porque tu não tá Porque aproveitando o tu, tá, caminho, a jornada. tu não tá aproveitando a jornada. Ah, porque tá ansiosa? Uhum. Ok. Águas passadas. Lide com isso. Se não estivéssemos nessa situação, a gente sentaria, olharia a tua carteira de investimentos e falaria: cadê a reserva de emergência? Tu falaria: ih, verdade, não tem. Bom, então esses ativos aqui a gente vai vender e vai repor a tua reserva de emergência. E a gente faria isso em quem? Em 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, a depender do tempo de resgate. Estaria resolvido. Só como não foi feita essa carteira, como a gente ainda não começou a correr 5 quilômetros, a gente vai ter que passar pelo 1 quilômetro, pelo 2 quilômetros, a gente vai ter que fazer reforço muscular, a gente vai ter que começar lá de trás. Ah, mas é chato, não é tão legal. É, mas é parte do processo, tem que ser Uhum. feito. Não dá para pular essas etapas. Não, não dá. E as pessoas têm dificuldade com isso. As pessoas querem começar pelo final. As pessoas querem começar a dieta por tomar 5 litros de água. Tá, gente, calma. Primeiro vamos parar de fazer o que a gente sabe que está completamente errado. Ah, não, eu vou cortar 100% do açúcar. Calma, não precisa cortar 100% do açúcar. Tem um monte de outras coisas que estão sendo feitas erradas antes. Ah, quero começar a treinar, vou fazer um super treino, dividir meu treino em A, B, C, D. Calma, tu ainda não está matriculado na academia. Vai na academia, começa a caminhar, tenha frequência. Depois vai trazendo sofisticação para o que tu está fazendo. Tu não vai começar a pular de paraquedas sozinho. Tu vai começar lá no chão, aprendendo como é que funciona o equipamento. Investimento é a mesma coisa. Tu não deve começar pelo mais difícil, pelo mais complexo. Começa pelo básico, começa a fazer, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer sobrar dinheiro, Uhum. começa a investir em produtos simples, em produtos que tu entenda, pede ajuda, vai sofisticando a tua carteira. Tem um processo para ser feito. Sim. As pessoas têm que parar com o imediatismo de que obriga elas a pular a etapa, porque o resultado é bem ruim depois. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua trajetória, tá, a tua história com o dinheiro, como é que ela veio, como é que ela nasceu e talvez, se ela já nasceu
com esse teu posicionamento mais humano, mais a parte humana do dinheiro? Ou se de repente lá no início ela nasceu muito mais numérica, quantitativa, e ela foi migrando pra qualitativa? Recentemente até, conversando com a minha mãe, ela me contou, e estava todo mundo na mesa, num jantar, e ela contou que com uns 9 anos, mais ou menos, eu perguntei para ela se ela sabia quanto custava eu e meu irmão. Hoje nós somos 3, mas faz mais de 20 anos, faz quase 30 anos, éramos só eu e meu irmão é mais velho, e eu perguntei pra minha mãe: "Mãe, tu sabe quanto custa cada filho de vocês?" E ela falou: "Olha, Matheus, eu não fiz as contas, mas eu sei que é caro." E eu falei pra ela: "Mãe, filho não vale a pena." Então, com 9 anos e tudo começa de um jeito mais visceral, né. Eu acho é muito difícil que alguma coisa surja já de forma racional, lógica e clara. Tu começa com coisas que vêm de dentro, com algumas preocupações, algumas angústias, alguns desejos que tu não consegue realizar. Eu não venho de uma família pobre, mas eu não venho de uma família que me dava sinalizações de que as coisas cairiam no meu colo, Uhum. sabe. E não é porque eles não me dariam, é porque de fato não tinha para dar, sabe. Então, desde pequeno eu fui criado numa família onde, pô, saiu videogame novo, pô, conversa com teu irmão, tu faz aniversário em setembro, ele em dezembro, tem Natal, bem conversadinho lá por dezembro vocês ganham isso aí. Uhum. "Papai, mas é março." "É, eu também preciso desse tempo para juntar esse dinheiro." Então eu junto o dinheiro aqui, vocês se organizem, eu dou um presente para vocês 2, vocês vão ter um videogame. Então eu percebi desde pequeno que, ok, as coisas têm um preço, a gente precisa fazer alguma coisa para que esse dinheiro chegue na gente e a gente consiga realizar o objetivo. A criança não começa a guardar dinheiro por medo, a criança não tem medo. Uhum. A criança, quando começa a guardar dinheiro, é porque eles querem realizar um objetivo. Crianças que têm muita dificuldade de abrir mão do imediato em troca de algo maior depois, quem não tem essa qualidade, né, esse desconto temporal tão claro, eles não vão conseguir juntar esse dinheiro e cada R$ 5 que entra vira um sorvete, um picolé, alguma coisinha na padaria, um álbum de figurinhas e coisas do tipo. Quem consegue ter esse esse distanciamento do benefício de curto prazo em prol de algo maior depois, começa cedo a entender como é que as coisas funcionam. Perfeito. Quem nunca consegue, quem sempre dá um bom desconto temporal para isso e guarda, vai evoluir. E tem vários estudos onde eles faziam esses testes. Colocavam um monte de criança, esses são estudos bem famosos, e falam: ó, estão aqui 2 marshmallows, se tu comer só um agora, eu te dou o outro depois. Se tu não comer nenhum deles, depois eu te dou 3, te dou Uhum. 4. E se avaliava como é que as crianças faziam. Algumas viam se tinha alguém olhando, comiam, outras não comiam, e tu conseguia avaliar, e lá na frente se estudava o resultado disso e percebiam que as crianças que conseguiam abrir mão dessa preferência temporal, que é eu aceito receber mais depois, lá no futuro tinham resultados financeiros bem melhores. E isso se refletia para outras coisas na vida. Uhum. Então, desde sempre eu tive um entendimento que o dinheiro era uma ferramenta para eu atingir objetivos que eu tinha. Ah, que legal. Então, não tive incentivo em casa para isso, Sim, tá, não foi não algo que diretamente, é, né? e nem indiretamente, vou te dizer, assim. Porque meu irmão tem um perfil bem diferente. E tudo bem, meu irmão não se apega, se não tem, não tem. "Ah, mas daí amanhã não vai ter", tudo bem, não tem problema, eu vou ser responsável, vou fazer o meu trabalho, vou entregar. O meu posicionamento, a minha cabeça sempre funciona diferente. Uhum. Eu sempre, com 12 anos, eu cheguei na casa da minha avó morava na mesma rua, no prédio da frente. Eu estava lá com a minha avó, assim, devia estar de férias, pensando em como as coisas aconteceram, sem dúvida eu estava de férias. E eu lá mexendo nas gavetas da minha avó, abri uma das gavetas e tinha lá um monte de toalha, aqueles trilhos de mesa, tudo bordado por ela. E eu perguntei: "Vó,
Que são todas as toalhas?" Ela: "Eu faço crochê, tricô, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, o que vai sobrando, depois que eu termino eu deixo aí". E por que Eu tu não vende? eu falei: "Ô vó, posso vender isso aqui?" Eu tinha 12 anos, ali no bairro Petrópolis, na Barão do Hã. Amazonas. E a minha avó falou: "Pode, pode vender". Então eu peguei, botei tudo numa sacola, eram vários prédios iguais, um do lado do outro, saí batendo na campainha de todos os prédios oferecendo. Ela bordava o nome nas toalhas. Então tinha uma tabelinha de preço lá, ela me falou quanto custava cada toalha. Obviamente ela não me cobrou mão de obra, não me cobrou imposto, não me cobrou custo de oportunidade, ela simplesmente me cobrou o preço da toalha. E eu saí vendendo e fazendo encomenda. Passou 2 semanas mais ou menos, meu pai me chamou e falou: "Ó, chega, acabou. Tu não vai ficar botando tua avó pra trabalhar pra ti, pra tu ganhar dinheiro", porque óbvio que minha avó Não, te não cobrava. pegava um percentual: "Ó, eu quero um FII dessa Uhum. dessa produção". Então, quando fala: "Ah, Matheus, teve incentivo?" Não, eu não tive incentivo. Meu pai não pegou e falou assim: "Filho, vamos fazer o seguinte, tem um limite. Tu Uhum. não pode fazer mais do que tantos. Vamos sentar com a tua avó, uma Ver quanto ela parte vai quer. ficar pra tua avó, vamos ver Uhum. se ela realmente quer, vamos achar outra pessoa". Eu não tive esse incentivo nem no Uhum. empreender, nem no alocar os meus recursos. Nunca, sempre tive uma educação maravilhosa, minha casa sempre foi muito estruturada, mas eu não tive esse incentivo. Sim. Isso veio de fato de mim. E na escolha do curso de Ciências Atuariais que eu faço ali na URGS, eu peguei a lista de todos os cursos da URGS, não sabia o que eu queria fazer, e meu pai falou: "Eu não vou pagar PUC para tu descobrir o que tu quer fazer". Eu tenho uma certa crítica, assim, ao sistema, assim, ao processo de educação. E tanto assim, tanto nas escolas quanto até nas universidades, né, e eu falo até relativamente bastante sobre isso, que é o fato da gente não ter absolutamente nada de educação financeira nesse processo, né. E tu falou agora da faculdade que tu fez, eu também acabei fazendo uma engenharia, né, que tem muita estrutura de cálculo, de enfim, matemática aplicada e tal, e absolutamente nada de educação financeira, nada de subsídio, inclusive pensando que é um curso que acaba formando bastante profissionais liberais, né, bastante gente sai dali como PJ. E e isso a gente tá falando lá da escola, lá da faculdade. Quando a gente olha para dentro de casa, e aí por isso que é tão legal ouvir tu falar da tua história, assim, que tu vê, apesar de ser uma casa super bem estruturada, né, a gente não tem muito esse hábito de falar sobre dinheiro em casa. A gente não tem muito esse hábito de falar com o cônjuge sobre dinheiro, não é nem com os filhos, porque imagina com os filhos, né. Mas eu não falo nem com minha esposa, se eu não falo nem com meu marido sobre dinheiro, pelo contrário, né, muitas vezes isso muitas vezes é fator para briga, fator para discussão, a parte financeira. Como é que a gente vai estar estruturado o suficiente para falar com os filhos? E na verdade, se tu for olhar, é disso que tu tá falando, pô, eu consegui identificar talvez no meu filho uma habilidade talvez um pouco mais empreendedora, né, o Thiago Matos tem um livro, né, sobre o vai lá um livro até que ele não gosta, que é, enfim, né, mais antigo do o Vai Lá e Faz, que lá pelas tantas no meio tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é isso de tu incentivar o empreendedorismo nas crianças, né. E a gente, enfim, eu também não tive, né, enfim, não há nada contra a nossa estrutura, mas talvez seja uma coisa mais consciente, que identificando ou até incentivando, mas minimamente identificando um traço empreendedor na criança, como é que tu incentiva isso? Como é que "Opa, aqui tem uma vamos lá", né, e aí todo esse processo que tu mesmo falou, né, "Vamos separar aqui, vamos lá, vamos calcular quanto custa, ó lá, toalha X reais", né, e tu pode fazer desse limão uma limonada talvez, e isso é uma super forma bastante gente me pergunta, né, sobre a parte de, educação financeira para crianças, como é que a gente vê essa relação, eu até coloco um pouco da minha experiência. Mas talvez, aqui é uma super dica, assim, uma super forma de tu, identificar na criança talvez traços, né, sejam oportunidades ou sejam gaps, mas identificar esses traços e como é que os pais, conscientemente conseguem trabalhar esses traços para já entregar essa educação, essa mentalidade financeira e, de novo, com foco no na prosperidade, com o foco naquilo que dá para fazer, com o foco no objetivo. Que talvez seja muito do que tu falaste, né, de tipo: "Cara, te organiza agora em março, conversa, negocia,
Negocia com teu irmão lá e dezembro. Ah, mas é só dezembro. Não, não, bicho. Imagina, tu vai ter o videogame do ano, tu vai ter o último. Dezembro já tá ali, né? Não atrapalhar já é fazer muito. É verdade, é verdade. A gente vem de uma cultura e onde isso não é assunto de criança. A frase que a gente tinha na Isso. mesa era: esse não é assunto para criança. Uhum. Então a gente não era trazido na mesa o assunto dinheiro. Era tratado como: não se preocupa com isso, a tua função é estudar. Não, não. A vida toda tu vai ter que estudar, vai ter que trabalhar e vai ter que se preocupar com isso. Uhum. A gente traz as nossas famílias trouxeram assuntos à mesa que são importantes, como atividade física, como peso, como educação. Esqueceram completamente desse assunto que é muito importante. E muitas vezes esse assunto não é trazido na mesa, acredito eu, com um receio que esse assunto extrapole. O que eu quero dizer com isso? Num país onde 80% das famílias são endividadas, o assunto não vir à mesa e os filhos não ficarem sabendo desse assunto, é óbvio que o motivo é vergonha daqueles que estão endividados. Então a pessoa tem vergonha de estar endividado, tem medo de falar na mesa e o filho ir lá na escola e contar para todo mundo. Quais são as famílias que não falam com os filhos sobre alimentação saudável e sobre atividade física? São aquelas que não têm alimentação saudável nem fazem atividade física. Por quê? Porque não querem aquele assunto. Uhum. Aquele é o elefante no meio da sala. Como a gente vai fazer? Vamos tentar cobrir esse elefante. Só quem está se criando a partir de atitudes tuas vai ter as mesmas atitudes Uhum. que tu trouxer para a mesa. Então, se teus pais não falarem sobre dinheiro, se teus pais não falarem sobre o momento que eles quebraram, sobre decisões erradas que eles tiveram, e não precisa vir para educar, a vida vai educar. Essa é a parte boa das finanças, assim. Se ninguém me mostrar sobre a reprodução das angiospermas, eu não vou saber sobre a reprodução das angiospermas. Não vou saber sobre botânica se alguém não me ensinar sobre botânica. Agora, pode ficar tranquilo que a vida vai te ensinar sobre finanças. Se ninguém me ensinar jiu-jitsu, eu não vou aprender jiu-jitsu. Se ninguém me ensinar a guardar o meu dinheiro, daqui a pouco eu vou perceber que eu deveria ter guardado. Talvez até antes da minha demanda. Quando eu, criança, percebo que eu só vou ter dinheiro, que meu pai só vai me dar o presente em dezembro, e é porque ele precisa juntar dinheiro até lá, Uhum. eu percebo que eu preciso começar a juntar dinheiro porque eu quero ter. Então, o lógico, e talvez isso não vá pescar na cabeça da criança no primeiro momento, mas assim que ele começar a exercitar isso, ele vai perceber: poxa, então para algumas coisas eu preciso me planejar antes. Eu preciso olhar antes. Porque a criança não vai ter o medo, Uhum. mas ela vai ter o desejo. Ela vai querer. Quando eu fizer 18, eu quero comprar um carro. Se a criança foi criada num ambiente onde não se fala de dinheiro, onde isso é um problema, ela só vai perceber que ela precisa de dinheiro para comprar o carro aos 18 anos, depois de estar com a carteira de motorista na mão e percebendo que não tem um carro para dirigir. E aí vai bater o imediatismo. E Eu vai quero pra fazer um agora. financiamento, vai se Uhum. endividar, vai fazer o que for, porque foi o que viu acontecer em casa. Perfeito. Não viu o pai falar assim: eu tô pagando 8 carros há 20 anos porque eu nunca consegui parar e guardar, mas agora eu vou fazer. Se tu escuta o teu pai sempre começar uma dieta na segunda-feira, sempre começar a guardar dinheiro no início do ano, por mais que ele não consiga, isso vai trazer para ti pelo menos o senso de necessidade disso. E daí cabe a ti conseguir enfrentar. Não é garantia, né? Não é garantia de que o teu pai cuida de dinheiro, que o teu pai controla dinheiro, que tu vai conseguir fazer. Claro. Mas Mas tu já é o início, já é um caminho dado. já não vai te atrapalhar se ele ficar escondendo isso de ti. Perfeito. Então esse é um problema, assim, a gente esconde porque a gente vem de uma cultura que ganhar dinheiro é quase proibido, que é uma cultura completamente diferente da cultura protestante. E é aí que religiões protestantes, evangélicas começam a desenvolver tanto. É uma demanda da sociedade. Gente, por que é pecado ganhar dinheiro? Por que é pecado? Por que os bancos hoje, boa parte dos bancos,
são administrados por famílias judaicas. Era porque lá atrás, para o cristão, para o católico, né, era proibido, era feio. Como é que tu vai ganhar juro em cima do outro? Hoje a gente entende que, gente, pelo amor de Deus, eu tô abrindo mão de algo, tem que ser remunerado por isso. Quando tu empresta dinheiro pro governo, tá fazendo a mesma coisa. Ah, eu não vou emprestar dinheiro para outro, isso não é bonito. Meu amigo, quando tá emprestando pro governo, tá fazendo a mesma coisa. Teu dinheiro na poupança tá fazendo a mesma coisa. É muito diferente a cultura que tu tem na Serra Gaúcha com relação a dinheiro, com a cultura que tu tem no resto do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha, se tu for pra Serra e conversar com as famílias, do jeito deles, tu vai ver que precisa se preocupar com dinheiro, sim. O dinheiro é um meio de conquistar as coisas, o dinheiro traz segurança, e a gente está aqui, a gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa pensar nisso. Então a gente vai incentivar as crianças a trabalhar desde cedo, então quando vai para a serra, a criança não começa a trabalhar aos 12 anos porque não tem comida no prato. É porque o pai falou, tu vai trabalhar sim. Aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo pega junto. Quando a gente vai ver outras culturas, não estou criticando ou enaltecendo culturas específicas, mas é muito de como as coisas aconteceram. Nos Estados Unidos, tu replica isso. Qual é a cultura do americano? Além da questão religiosa, né? Boa parte deles são protestantes. É, como é que o americano, como é que o irlandês chega nos Estados Unidos? Como é que o inglês chega nos Estados Unidos? Por isso que tu vê as crianças fazendo é, limonada para vender, tu vê o pessoal guardando dinheiro para fazer a faculdade. Uhum. Os incentivos foram esses. Aliás, eu não sei se você chegou a ver, semana passada, se eu não me engano, uma reportagem de que o Trump, depositaria um valor, se eu não me engano, a partir de 2026, para X, se eu não me engano, era $1.000 por criança, que vai nascer a partir de 2026. E aí tem até alguns empresários que se dispuseram a também fazer um depósito, mas aí olhando para trás, crianças que já nasceram e tal, muito com foco em, no investimento, né, vou depositar agora para tu usar quando tiver 18, vou usar para tu usar lá na frente e tal, como uma garantia, uma segurança. E tu sabe que eu fui bem para esse lugar, assim, que legal, porque daí tu tá criando todo um colchão e garantindo, né, que essa grana tá trabalhando em prol de ti lá no futuro. Porém eu fiquei um pouco reflexiva bem nesse sentido, assim, sabe, O como é que quanto eu tô isso ajudando. reflete na sociedade quando essa pessoa que vai fazer lá 18 anos, eu não li sobre as regras, tá, mas digamos aqui que por hipótese Sim. as regras sejam: bom, quando tu fizer 18 anos tu pode acessar essa grana e talvez e aí, tipo, tu não fez nada pra ganhar esse dinheiro, e aí chegou lá, calculou, né, e aí tu tem esse dinheiro, e aí, né, como é que isso, talvez são duas hipóteses que se colocam aí, né, uma é tu fazer muito bem o uso desse dinheiro e talvez até, isso seja justamente um produto de como tu vai, ser trabalhado, né, pra até na tua lógica, né, de que tu Sim. não aprende, mas tu ser de que tu não aprende sozinho, né, de tu ser trabalhado para chegar lá na frente e ter esse dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se tu pode, se nada for feito, se ninguém te disser como gerenciar esse dinheiro, se ninguém daqui a pouco, né, te incentivar, tu pode chegar lá e dizer: "Pô, né, um dinheiro que veio fácil", e a probabilidade talvez de ele ir fácil é grande também, né. O que que uma ajuda de fato ajuda, né? Exato. Até que ponto? A gente tem outros incentivos para governos darem dinheiro e fomentarem as populações por uma questão demográfica, né? O Sim. mundo inteiro olha e fala assim: tá, a gente tem cada vez menos pessoas nascendo, a pirâmide tá se tá Uhum. a pirâmide etária tá mudando, a pirâmide demográfica tá mudando muito porque o pessoal tá vivendo mais, não só tendo menos filhos, Uhum. e a gente tem um fator importante que vai chegar um momento em que essas pessoas que estão tendo menos, que já nasceram poucas pessoas, não vão mais ter possibilidade de ter filhos. Então, o que se espera na curva demográfica é que ela decresça
numa velocidade muito mais acentuada do que foi o crescimento dela. Porque a maior parcela da população não está mais em idade fértil. Então não é só um problema de não nasce mais crianças. Não. Quem está vivo não pode mais ter filho. Então começa a despencar a, a população, né? E a distribuição de pessoas no planeta. Isso vai gerar vários incentivos para vários governos. Não é a primeira vez que um governo incentiva que as famílias tenham filhos. Quando tu vai lá e tu oferece dinheiro para uma criança que nasce, na verdade, você está oferecendo dinheiro para o pai, falando, um custo dela aqui eu consigo arcar. Uhum. Isso funciona ou isso não funciona? Mas então, os incentivos que são dados dificilmente dão certo. É por isso que o liberal bate tanto nessa coisa de não é para dar incentivo, não é para fazer, o governo não tem que fazer, o Estado não tem que fazer, não tem que se meter, tem que deixar as coisas acontecerem. Não acho que seja tão assim. Tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas cada coisa que se faz, tem que pensar em qual é o segundo incentivo. Frequentemente a gente dá incentivos ruins. E o mercado financeiro não está repleto de engenheiros, porque o engenheiro se descobre um amante da economia durante o curso de engenharia. É porque o pessoal se forma, vê que o mercado não tem opção, não tem tantas opções, eles percebem que o mercado financeiro paga bem e aceita muito bem as capacidades técnicas que eles têm. Uhum. É por isso, não é porque eles se apaixonaram. E por que será que se formaram tantos engenheiros? Cultural. A ideia de que o sonho que eu tenho para o meu filho é que ele seja o primeiro da família a se formar no curso superior. Aí ele não deveria ser o primeiro da família a não ser endividado? E não deveria ser o primeiro da família a fazer uma coisa que ele realmente gosta? É isso? O que eu espero do meu filho é que ele tenha alguma coisa que eu queria ter, às vezes, talvez nem por E às vezes motivo. até se endivida para isso, né? Não, e às vezes tem uma situação pior do que a dos pais. É o primeiro a se formar e não necessariamente é aquele que tem os melhores resultados, ou pelo menos os resultados que ele espera. Eu não estou aqui desmerecendo o ensino superior, mas a gente tem que refletir e entender. Não deve, ou pode, né? Voltando àquilo, é o que eu preciso, é o que eu quero. Meu objetivo é esse. Se for, ótimo. Legal que o Estado, de alguma forma, devolva tudo que ele arrecada dessa forma, com uma taxa de juros baixa para um financiamento estudantil, com universidade federal que ainda tem ótima qualidade no país. Ótimo. Eu não vou reclamar do governo que me devolve algo pelo qual eu paguei. Eu posso reclamar que estão cobrando demais, ok, é outra reclamação, mas nesse momento ele está devolvendo, então que bom. Agora eu tenho que perguntar, é isso que a gente quer? Se tu tá chegando lá por incentivo de terceiros, tá chegando lá porque a sociedade achou que tu deva fazer isso, não é muito diferente de tu aparecer com um Porsche. Dá uma olhada que talvez tenha... Reflete. Se é pra agradar o outro, talvez seja a mesma coisa que tu fazer uma viagem só pra postar no Instagram. Tu sabe que tem um ponto que tu traz bastante, né? E na tua trajetória, assim, tu bate, que é justamente essa organização financeira, mas essa parte de como é que eu me estruturo, talvez estrutura a minha qualidade de vida, estrutura o meu custo de vida, né? Toda essa parte mais humana da coisa, e que vem antes dos investimentos, e que pega tudo isso que a gente falou, de crença, de tudo isso, mas também, de alguma forma, naquela linha da culpa versus responsabilidade, né? Ok, tenho o que eu recebi, mas a partir daqui, e aí o nosso público, né? Tanto o meu quanto o teu, ele é de adultos. Então, a partir do momento que tu é adulto, a responsabilidade é tua. Lide com isso, faça desse limão uma limonada e a partir daqui tome as tuas próprias decisões para chegar onde tu quer. E nesse processo de organização, bom, tem o que eu recebi, tem a minha responsabilidade, a gente, enfim, né, passa pelas diferentes culturas e tal, mas a gente entende que tem talvez uma linha mestra, talvez tenha algumas decisões
que são muito parecidas, talvez tenha algumas, acho que linha mestra é a palavra mesmo, que talvez se a maioria for mais ou menos para esse lugar, a gente tende a ter um resultado positivo para a maioria. Aí, vamos lá, se a gente falar dos percentuais lá, 50, 30, 20 para custo fixo, variável e tal, ela pode ser uma linha mestra? Pode. Vale para todo mundo? Não, mas ela pode ser uma. Assim como essa, e aí pensando justamente que quando a gente fala talvez de investimentos, né, não tem como tu chegar nessa etapa dos investimentos antes dessa organização. Consegue compartilhar com a gente, assim, no teu dia a dia, de toda essa vasta experiência que tu tem, tu identifica alguma linha mestra, como essa, por exemplo, da divisão de custos, ou alguma outra que tu poderia deixar como sugestão, até para quem está nos ouvindo, assim, né? Até porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Sobre tua sugestão para primeiros investimentos. Mas antes disso, para a gente poder dar uma dica, assim, olhando até para essa organização antes dos investimentos. Vamos tentar definir o que vão ser as regras do jogo. Mas vamos lembrar que tu vai começar jogando basquete, depois tu vai jogar vôlei, depois tu vai jogar futebol e no final tu vai estar fazendo outro esporte. Por que eu tô trazendo isso? Porque a regra vai mudar. Na tua vida, cada momento da tua vida vai demandar uma regra diferente. Eu não posso montar para um jovem que mora com os pais e começou com estágio agora, uma caixinha onde tantos por cento da tua renda tu deve gastar com X, tantos por cento com Y, tantos por cento. A gente não consegue fazer isso. A gente pode tentar se enquadrar em algumas, a gente pode olhar algumas e ver se naquele momento da vida isso me atende. Só que o trabalho de casa vai ser um pouco mais tortuoso, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhoso. Tu precisa sentar e entender quais são as despesas que de fato são tuas, que tu é responsável por elas. Se tu mora com os teus pais, o acordo que tu tem dentro de casa é que da tua bolsa de estudos, 20% tu vai deixar com os teus pais para ajudar com as despesas de casa, essa é a tua despesa fixa. Ponto. Essa é a tua despesa fixa. O resto, tu vai ter que jogar. Perfeito. Eu tô na conta do meu pai de telefone, então o telefone ninguém viu, não tô pagando. Ok, essa é a tua realidade, não é mérito nem demérito. Tu precisa sentar e olhar o que para mim é muito, o que para mim é uma obrigação, gostando eu ou não gostando. E lista. Pá, 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 pá. Vai chegar uma hora, tu vai olhar e vai falar, perfeito, isso aqui já é tantos reais. Agora tu vai ver o que sobrou para fazer o resto, entre aspas. Se isso se encaixa na tua vida. Por que é muito difícil tu engessar percentuais? Porque a gente cai de novo nas regras e a gente vai tentar te encaixar ali dentro dessa regra. A gente já tem hoje conteúdo, capacidade de sentar e criar nossa própria regra. Só a gente precisa sentar e criar ela. Chamar alguém que tem capacidade técnica de falar, tá, tu esqueceu de tal coisa? Ah, não vou botar nada com gasto com moradia, porque a casa que eu tenho é minha já tá quitada. Tá, e tu nunca vai te mudar. Não vai vir uma chamada extra. Não vai reformar. Tu não vai reformar, tu não vai comprar um móvel. Então, saiba, ou isso tem que ser irrelevante pro que tu ganha. Ah, Matheus, mas eu ganho 100 mil por mês e a casa que eu moro já tá quitada e custa 200 mil. A cada 2 meses eu posso comprar uma casa nova se eu quiser. Ah, então isso aí tu vai passar no cartão de crédito e vida que segue. Porque de fato acontece isso. Ah, Matheus, tu guarda dinheiro para trocar de celular? Não guardo. Porque quando me surge a demanda de trocar de celular, e essa é a minha situação, essa é a posição que eu tô hoje, eu vou lá, olho e falo, quero pagar, não quero pagar? Ah, vou deixar para comprar na próxima viagem. Ou, vou pagar. Tem desconto para pagar à vista? Não. Tá, então vou passar no cartão. E vai ser diluído dentro dos gastos. Quanto mais tu consegue ganhar, mais desaforo
teu bolso aceita. Ah, não, mas eu ganho muito menos. Eu não ganho dinheiro que eu posso decidir comprar um celular na semana. Então vai ter que sentar e vai ter que planejar isso. Então é a demanda de cada um. E tu vai precisar de alguém que te aponte isso. Fale, tá, ok, essa é a tua situação. Tu tá muito otimista com os teus retornos futuros. Vamos dar uma alinhada nisso. Vamos fazer assim só pra gente ter uma garantia. Vamos trabalhar com essa linha aqui da água, não outra. Tá, e tu já colocou na conta o casamento? Porque eu vi que tu tá com uma aliança no dedo e tu é noivo. Ah, não, não. É, e vai acontecer isso aí. Vamos começar a pensar nisso? Vamos botar isso aqui na mesa pra gente ver se faz sentido? Qual carro que tu tem? É tal carro. Tá, e vocês acabaram de casar, vocês não vão ter um filho logo mais? Esse carro. Ah, não, mas com esse carro serve. Até o dia que o carrinho não entrar no porta-mala. Daí virou uma emergência, uma urgência. Sim. Agora virou necessidade. Aí eu vou fazer um financiamento porque eu quero pra agora, porque vai nascer. Porque eu preciso para agora. Porque daqui 2 anos não adianta eu trocar o carro por uma hora porque ele já não precisa mais do carrinho. Então tu vai ter essa demanda. O dinheiro, ele é e ele precisa ser uma ponte para tu chegar aonde tu deseja. Ninguém deveria ir para a ponte com a expectativa de ir para a ponte. Ah, não, meu destino é conhecer a ponte. Começou a dar errado quando isso virou o destino. O pessoal vai para a ponte do Brooklyn para tirar foto da ponte do Brooklyn para postar. A ponte do Brooklyn só era para ligar Manhattan com Brooklyn. E funcionava muito bem enquanto o pessoal usava só para isso. Hoje, quando tu vai lá na ponte, tu vê um monte de gente, tu não consegue atravessar, tu não consegue caminhar, porque tem um monte de gente tirando foto. A ponte começou a perder função. Daqui a pouco vem os engenheiros a dizer que as pessoas têm que sair da ponte por causa do peso. Porque tá atrapalhando. A função da ponte era levar até o Brooklyn. Agora o pessoal não consegue ir até o Brooklyn porque tem um monte de gente tirando foto. A gente acabou de estragar a função da ponte. Dinheiro é isso. O dinheiro é uma ponte pra gente atingir o objetivo. Não pode ser o objetivo conhecer a ponte. Não deveria. Ou ter a ponte nesse caso. Perfeito. E aí, depois que tu fez esse olhar mais específico, mais próprio e ok, eu consegui chegar num lugar que eu tenho uma boa margem, tá? Que pode ser 20, mas daqui a pouco, nesse teu exemplo, né? Se o meu custo de vida é tão baixo, cara, tu não precisa gastar os outros 80. É o contrário, né? Gasta 20 e deixa sobrar 60. Até isso pra gente não se engessar, porque a possibilidade ela pode ser muito maior. Mas ok, cheguei num lugar onde a margem tá legal e eu consigo fazer começar a fazer a minha reserva. E aqui sem julgamento de se eu faço isso com 18 ou se eu faço isso com 78. O que tu diria? Qual seria o teu conselho, a tua recomendação para quem está começando nesse processo, para quem está entrando nesse mundo dos investimentos e quer vai ter ali talvez uma boa relação de risco versus retorno? Primeiro, assim, quem vai começar a investir, quem vai começar a guardar dinheiro, tá? Tem uma posição diferente daquela pessoa que ainda não consegue guardar, por óbvio. O comentário para quem ainda não guarda e pretende guardar seria: olha para dentro. Vê o que de fato é importante para ti e vê o que de fato tá fazendo para agradar os outros, para ser melhor quisto, para ter a atenção do outro. Tira a atenção do outro e traz a atenção para ti. Para quem já tem uma situação onde já começa a sobrar dinheiro e a pessoa se coloca num lugar onde fala, tá, mas eu não sei o que fazer com esse dinheiro que eu guardei até hoje, define o que faz sentido para ti. Por quê? Porque quando a gente tá falando de investimento, para muita gente não faz sentido gastar 1 minuto pensando em investimento. Se tu gastou 10 minutos pensando no que fazer com os seus investimentos, já tá perdendo dinheiro se tu é uma pessoa ativa e que não tem tempo para cuidar disso. Então entende, faz sentido para ti ir a fundo, tomar conta dos investimentos, abraçar aquilo e falar, eu vou tocar o meu dinheiro? Se sim, começa pelo fácil. Investir não é comprar ações. Das centenas de produtos financeiros que existem são as ações. É a mais bonita, é a mais legal de ouvir, é que tem as histórias mais interessantes, mas é isso aqui
do mercado. Sim. Então, começa pelo fácil. A poupança, por pior que seja, é um investimento. Então, todo mundo que tem dinheiro sobrando é um investidor. Agora entende. Se tu tem alguém da tua confiança para tu delegar a essa pessoa a gestão, a administração desses recursos, entende o quão interessante para ti é aquilo. Um conhecimento mínimo tu vai acabar tendo. Seria legal que tivesse. Sim. Porque quanto menor for o teu conhecimento, mais tu vai depender da tua rigidez, do teu comprometimento com aquilo, né? E não estou dizendo na execução, e sim no eu falei que vou guardar X por mês, é X por mês. Faça chuva, faça sol, eu estou guardando. Se tu não tem conhecimento sobre dinheiro, isso te salva. Se tu não tem conhecimento sobre dinheiro, se compromete aquilo, executa aquilo e tem alguém da tua confiança te ajudando, isso resolve em 99% dos casos. Sim. Ah, não, mas eu quero botar a mão, eu me interessei, eu acho legal. Vai talvez até me ajudar no meu trabalho. Às vezes as pessoas esquecem isso, né? Se tu é da área comercial, por exemplo, entender sobre mercado, entender sobre finanças, talvez te traga experiências e proximidade com clientes, com pessoas que tu atende, que vai ser legal, inclusive, para o teu trabalho. Ah, se tu é um professor, vai ser legal, tu vai conseguir trazer o teu aluno para perto a partir de algum interesse em comum com ele. Agora, se tu quer ir a fundo, se tu quer aprender, tu tem que começar que nem fosse dirigir uma moto. Tu começa na bicicleta, tu começa bem na moto. Tu não vai começar com uma moto de 1.200 cilindradas a andar de moto. Não faça isso com os investimentos. Uhum. Procura alguém que te ajude, senta, vai com calma, fala que tu é de fato conservador, te mantém líquido, aos poucos, vai descobrindo se isso realmente era o que tu queria. Uhum. Daqui a pouco vai chegar no meio do caminho, isso a gente vê bastante, a pessoa começa super engajada, e isso é pra tudo na vida, a pessoa começa super engajada, um ano depois, nem olho mais minha carteira. Ah, ok, tu achou que ia ser mais interessante do que realmente foi, né? Tudo bem, não precisa ser tão interessante também, tu tem que saber o mínimo. Uhum. A gente tem que incentivar as pessoas a se interessarem e buscarem isso, porque vai ser importante para elas. Tá? A gente tá falando de nutrição, a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de educação, de atividade física. São coisas que tu vai levar para a vida inteira. Então tu precisa ter um conhecimento mínimo, senão tu vai acabar pagando um pênalti lá na frente. Sim. Agora tu não precisa ser o maior gênio, o maior expert. Só tenha claro o que tu quer e o que tu tá disposto a fazer. Até para poder criticar, entre aspas, né? Porque várias pessoas me perguntam, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é sobre, ok, eu já tenho um pouquinho ali de dinheiro guardado e eu quero sair, eu quero tomar a decisão se eu fico, por exemplo, com o meu gerente do banco, quero sair da poupança, tá? Então eu quero começar a brincar um pouco com os investimentos. Eu tenho que decidir se eu fico, por exemplo, com o meu gerente do banco, se eu vou para uma assessoria, né, um BTG, uma XP ou qualquer coisa nessa linha, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, tá? Eu sei que essa é uma sinuca de bico, mas eu quero compartilhar essa sinuca contigo. Mas mesmo que não esteja essa decisão só comigo, eu preciso conhecer minimamente para questionar o gerente do banco, ou a gerente do banco, questionar o assessor, questionar, até porque não necessariamente o incentivo dessa outra pessoa é o meu rendimento. Às vezes o incentivo dessa pessoa é o bolo total e não o que rende. Então eu preciso também conhecer minimamente para dizer, olha, agora eu quero mais liquidez, eu quero menos liquidez, agora eu quero mais rendimento, eu quero menos rendimento, então para poder fazer essa crítica e esse pedido, né? Se a gente fosse analisar de forma sincera para tudo na nossa vida, a gente deveria ter um mínimo de entendimento, porque quase não existe profissão onde todas as partes estão 100% alinhadas. É verdade. É? O vendedor do meu carro, ele tá interessado na mesma coisa que eu necessariamente? Sim. O meu mecânico, o médico que vai me indicar fazer uma cirurgia ou não, o meu nutricionista, o meu educador físico, o meu preparador físico. Será que o meu preparador físico está pensando no que vai acontecer com os meus joelhos daqui 25 anos? Será que eu
tô alinhado com essa, Uhum. com a minha própria expectativa. Daqui a pouco hoje eu falo que, não importa, vai, vamos fazer assim mesmo, tudo bem, eu quero o resultado para agora. Cabe ao outro cara que tá lá falar assim, olha, todas as vezes que eu vi essa frase, o cara se arrependeu depois. Tu quer mesmo? Às vezes eu não tô alinhado com o que é de fato do meu interesse. Quando a pessoa vai lá e faz um financiamento, procura um produto que vai custar caro, que vai entregar no primeiro momento, ela tá alinhada com o interesse dela? Às vezes não. Uhum. Como é que eu vou esperar que eu tenha certeza que o outro cara tá alinhado? Provavelmente esse cara vai trazer alinhamento quando ele senta contigo, conversa, te explica, te mostra, ele fala que o mais importante para ele é que tu entenda o que está acontecendo. Uhum. Essa é a maior tranquilidade que tu vai ter com relação a essa pessoa. Matheus, mas eu não quero me preocupar com isso. Tá, então confia. Confia, tu não tem outra saída. Então vou deixar onde tá. Talvez onde tá também tem o mesmo problema. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Uhum. Então, mas eu não consigo confiar em ninguém e eu não quero aprender. Esteja disposto a pagar esse custo. Sabe, se eu não quero sentar com uma nutricionista para que ela me explique o que eu posso e o que eu não posso comer, eu que esteja disposto a pagar essa conta daqui X anos, quando os problemas começarem a surgir. Não posso reclamar que essa pessoa, óbvio, fui mal instruído, a pessoa me induziu e tudo mais, óbvio, isso aí vai ter para tudo. Né? Eu acho que é muito fácil, muito palpável quando o assunto é mercado financeiro e dinheiro, porque o incentivo financeiro e o desalinhamento financeiro é o mais fácil, mais palpável. De perceber. Sim. Exatamente. Esse Uhum. pula, né? Pula. Uhum. Mas isso também é porque as pessoas esperam que o assessor, o consultor, o gestor te entregue resultado. Contratou ele para te entregar resultado? Pois é, mas qual o resultado, né? Qual o resultado? Porque liquidez pode ser um resultado. Enfim, ou aumentar o teu patrimônio em X tempo pode ser um resultado. Então depende, tu quer estabilidade, Não aumentar. tu quer não aumentar. Pode ser uma decisão. Qual é o resultado? E aí, né, claro, tu só vai, à medida que tu conhecer, tu também vai conseguir fazer as perguntas certas, né? Sim. Porque à medida que tu faz as perguntas, tu consegue ter esse elemento melhor. Eu sou atuário de formação, então tenho muitos amigos atuários. E eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava comentando sobre o fundo de pensão, que ela é a atuária responsável. E ela falou: nos últimos X anos, o retorno da carteira de investimento do fundo foi melhor do que as nossas premissas atuariais. Uhum. Então a gente não está mais cobrando a contribuição dos participantes para compensar esse ganho a mais. Daí a pessoa vai pensar, mas peraí, que ótimo que teve retorno maior. Não. Eu sou pago, eu sou pago para entregar aquilo. Se chegar lá na frente e eu falar para Renê, temos uma boa notícia. Tu guardou 1 milhão a mais do que o necessário. A Renê vai poder falar assim, então eu não aproveitei 1 milhão a mais que eu poderia ter aproveitado. Tu não entregou o resultado que eu queria. Eu queria chegar no aeroporto às 12. Se tu me largar aqui às 9, tu me trouxe um problema. O que eu vou fazer das 9 às 12? Eu queria chegar, eu poderia ter saído de casa depois. Tu não me entregou o resultado. É o alimento, né? Então, alinhamento. Quando as pessoas ficam olhando só pro financeiro, a gente tem esse problema de onde eu vou ganhar mais, aonde eu vou ganhar menos, aonde eu vou. O que tu quer? Tu quer ganhar mais? Tu quer ganhar menos? Tu tá disposto a pagar esse risco? Né? Porque acho que talvez o legal da matemática é isso, né? Ela tem uma relação muito clara de esforço e impacto, né? Tu quer ganhar mais, beleza, mas tu tá disposto a ter uma carteira mais arrojada, uma carteira que tem maior risco? Ok, então é um risco compartilhado. Tá, perfeito. Muito bom esse ponto e faz sentido falar sobre ele. Faz muito sentido falar sobre ele. Lucas, que tá aqui do lado. Tu aceita correr mais risco para ganhar 30% a mais? Claro. Ninguém aceita correr mais risco para ganhar a mesma coisa. Mas às vezes o resultado é esse. Às vezes não é 30%, né? É para ganhar 30% a mais, porém, tu pode perder 30%. Mas é que tá. Esse é o problema. Quando tu senta pra alguém e simplesmente pergunta pra ele, tu tá disposto a correr risco pra ganhar mais?
eles se colocam sempre numa posição binária. Que é, Uhum. tá, então ou eu vou ganhar 30, ou eu vou perder 30, ou eu vou perder alguma coisa. Tá, tudo bem, pode ser. Mas na prática não é isso que acontece. Porque não tem nenhum compromisso de que o mais arrojado, o mais sofisticado, vai entregar um resultado melhor no final. Não. Ah, eu vou sair de carro e eu vou ir pra praia. Vou pegar a freeway e vou ir a 200 por hora. Talvez meu pneu fure no meio do caminho porque eu tô muito rápido. Isso me faça perder 30 minutos e eu vou chegar depois do cara que foi na manhã. Daqui a pouco, no meio do caminho, vai pegar uma pedrinha, como eu tô a 200 por hora, qualquer pedrinha desmancha no para-brisa, eu vou sair e terminar essa viagem. Fiz mais rápido, mas com um custo de 3 mil reais no para-brisa. Quando a gente está falando de tomar risco, o que é risco? O risco, por definição, é algo que a gente não sabe se vai acontecer. Se a gente sabe, não existe risco. Não existe o risco do Matheus morrer. Um dia o Matheus vai morrer. Ponto. Não existe risco. A gente pode discutir quando isso vai acontecer e a gente vai começar a colocar risco para cada idade. Mas numa janela mais extensa possível, não existe o risco do Matheus não morrer. Então a gente tem 100% de chance disso acontecer. Quando as pessoas vão investir de forma mais arrojada, o comentário que se faz é isso. Não, mas eu aceito correr mais risco para ganhar mais. Não, não, não. O que é certo é que tu vai correr mais risco. Vai chegar, pode ser que chegue no final, tu olha e fala assim, tá, mas eu não cheguei mais rápido. Cheguei junto com todo mundo. Ah, chegou. Pô, mas eu corri mais risco por isso. Sim, não tem compromisso nenhum de que o risco corrido vai ser recompensado. Esse é um problema. Uhum. Durante o início da pandemia, a pandemia no mercado de ações principalmente, trouxe bons e maus ensinamentos. Uhum. Trouxe um ensinamento bom de que as pessoas perceberam que o dinheiro pode cair pela metade em um mês. Perfeito. Foi o que aconteceu em março de 2020. A bolsa estava lá em seus 118 mil pontos e caiu para 62 mil pontos em 20 dias. Ok, esse foi o ensinamento, o pessoal aprendeu. O ensinamento ruim que ela trouxe é que a mesma bolsa inicia 2021 a 120 mil pontos. Então tudo que caiu em um mês voltou em 10 meses. Péssimo aprendizado. A gente descobriu quem tinha pavor de volatilidade, quem tinha medo de perder dinheiro. A gente descobriu quem queria muito ganhar dinheiro, mas a gente não descobriu quem estava disposto a andar 200 por hora na freeway e não chegar, ou chegar junto com os outros. Porque a gente teve uma bolsa de 2021 até hoje, agora esse ano mudou, né? Mas até o início desse ano, de lado. Eu falei assim, agora a gente vai descobrir quem é que aguenta a incerteza do risco. Uhum. Porque na pandemia a gente viu o risco acontecendo. E esse é um problema. Quando a gente vai falar sobre estatística, e eu falo muito sobre isso, a gente tem a curva normal, que são as probabilidades distribuídas num gráfico. Onde a gente tem, vai lá, dependendo de como tu montar essa curva, 5% para um lado, 5% para o outro, que são as caudas longas, Uhum. 2,5, 2,5, depende de como tu montar esse gráfico, e os eventos principais no meio desse gráfico. Na prática, o que acontece são esses eventos. Mas as pessoas só se preocupam com as caudas longas. A pessoa está preocupada no final do ano se vai ganhar na Mega Sena e vai botar no bolso 100 milhões de reais. O pessoal, quando entra no avião, está preocupado se vai chegar no lugar e vai ser uma viagem maravilhosa ou se o avião vai cair. Na prática, o que acontece é o teu avião atrasa, tu perde uma bagagem, o voo é horroroso. É isso que acontece. Então tem que te preparar para o que de fato acontece, não para os eventos de cauda longa. Óbvio, tu vai olhar para os eventos de cauda longa porque eles te tiram do jogo. Então tu não vai deixar de fazer seguro do teu carro se ele é um bem que para ti é muito importante. Tu não vai fazer seguro de vida se a tua vida é um ativo muito importante. Mas tu faz isso e tu esquece isso. Tu coloca tu te programa para os eventos de cauda e para de perder tempo com eles. Porque os eventos que tu tem que olhar são para os outros. São esses que tu vai ficar convivendo. O exemplo de ir pra praia, tu tá a 200 por hora, talvez tu não morra, mas para-brisa tu vai quebrar uns 3, 4 por ano se tu andar assim. Já pode botar na conta. A gasolina tu vai gastar mais. O carro vai fazer 8 por litro a 200 por hora. Se tu for aí a 100 por hora, vai fazer 15. Tá, mas não foge da minha pergunta. Gerente do banco ou assessor de investimentos?
Tu quer sofisticar. Não, mas é válida a pergunta. Faz sentido para ti dedicar tempo e procurar um assessor para ele te ajudar, para ele te ensinar, para ele trocar experiência, para ele cuidar do teu dinheiro? Tu tem recurso que vai fazer com que ele seja remunerado por isso? Seja atrativo para ele. Eu não tenho dúvida que tu precisa de um assessor. Uhum. Eu ainda não comecei a guardar dinheiro. Agora não é a hora de um assessor para ti. Eu realmente espero que um dia tu encontre um bom assessor, um bom profissional, assim como um bom gerente do banco. Tem bons gerentes do banco que vão olhar para ti e vão falar: eu não sou especialista em investimento. Eu vou trazer um especialista que vai te falar e eu vou filtrar para ti o que ele te falar. Olha, aqui tem um conflito, não pega isso aqui. Ele não te conhece, eu te conheço, eu sou responsável pela tua saúde financeira. Ele não é tão responsável pela tua saúde financeira. Ele é o especialista em investimento. Eu sou especialista em cliente. Isso é pro gerente do banco e isso é para assessor. Então ele deveria filtrar o que chega em ti e o que não chega. O assessor de investimento tem vários especialistas. Só eles são especialistas em produtos específicos. Lá no escritório eu tenho alguém de renda variável que me dá o suporte. Porque não tem como o Matheus estar aqui agora e ao mesmo tempo estar lendo o relatório. Então tem alguém da minha confiança que está lá lendo os relatórios para a gente conversar sobre isso. Para ele me trazer e falar: olha isso aqui. Tu acha que faz sentido? Para quem faz sentido? Isso aí faz sentido para fulano, fulano e fulano. Vou falar com eles. Uhum. Aí pro fulano, não, pro fulano não faz sentido. Nem vou levar. Então o que tu tá me dizendo é, se tu tá no começo, conhece um pouquinho. Foca teu tempo em poder se sofisticalizar. E aí, depois disso, Sim. encontra uma pessoa de confiança para daí dividir essa responsabilidade. Legal. E aí, posso te fazer um último pedido? Diga. A gente tá chegando no final. Então, já tô super feliz com esse bate-papo que a gente teve. Mas, se eu puder te fazer um pedido, se quiser deixar um recadinho, assim, uma última frase, assim, pra galera que tá nos ouvindo. Eu acho que o mais importante, e se uma frase puder ficar assim, é realmente olha para dentro. Tá? Não torne as coisas mais difíceis do que elas podem ser. O que é interessante para ti, o que de fato é importante para ti e o que tu faz para agradar os outros. Primeiro te agrada, depois começa a agradar os outros. Todo mundo quer ser bem-quisto, todo mundo quer agradar os outros, porque é maravilhoso quando tu chega num lugar e todo Sociedade, mundo te quer bem. né? Todos somos seres sociáveis. Não, coisa boa, tu chega num hotel que tu tá pagando caro e todo mundo te trata de um jeito que tu fala assim: meu Deus do céu, eu tô pagando caro pra ser tratado assim. Todo mundo quer isso. Mas primeiro olha o que é importante pra ti, ganhe esses mimos, se mima no que de fato é importante pra ti, se sobrar pra mimar os outros, né? Daí tu faz isso. Então primeiro, olha pra ti, pros teus, e garante que tu tá conseguindo entregar pra eles o importante. Porque, vou me estender um pouquinho, mas quem paga essa conta é tu e os teus. Sabe? As famílias se separam por problema financeiro. Foi porque o amor acabou. Não, mano. É porque se tu tá trabalhando 15 horas por dia, tu não tem tempo? Tu não tem tempo pra tua esposa, tu não tem tempo pra teus filhos, tu não tem tempo pra estar com eles, tu vive estressado. Aquele all-in que tu deu na tua empresa tá refletindo na janta. Tu não tem tempo pra eles. Teu filho tá distante de ti. Teu filho daqui a pouco não gosta de ti ou não é próximo de ti porque tu não esteve ali. Tu tentou recompensar uma ausência tua com um presente. Se tu não olhar pra ti e pros teus, não vai ter valido a pena tu ter guardado dinheiro, tu ter ganhado mais, tu ter feito o que tu fez. Então começa por isso. E depois, se sobrar, daí tu compra o carro pra aparecer. A não ser que tu queira muito aquilo, a não ser que não, eu sou louco por carro. Mas sendo bem certo, tu não pode ser louco por carro, louco por moda, louco por esporte, louco por viagem, louco por... Alguma coisa aí tu não é tão louco. Tá errado. Alguma coisinha tá errada. Alguma coisa aí tá mentindo. Matheus, muito obrigada. Obrigada pela nossa conversa. Adorei, foi ótimo. E pessoal de casa, então, nos acompanhem. Esse foi a conversa, foi o papo com o Matheus Palermo, um grande especialista, um grande cara que fala sobre temas muito parecidos, sobre consciência, sobre investimentos. Então, vai lá, segue ele, acompanha os conteúdos deles que são muito legais.
E aqui no Finanças para Viver Leve, a gente continua, compartilhando conteúdo, compartilhando ferramentas e dicas para que tu consiga viver mais leve, para que tu consiga viver melhor através das finanças. Beijo. É, 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 é.